Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais uma celebração. Hoje eu queria compartilhar algo que Deus tem ministrado em meu coração. E, coincidência ou não, essa mensagem ela um pouco casa com a da semana passada. E que o Senhor possa também falar ao seu coração nessa noite. Antes de nós lermos o texto, conta-se uma história de que na década de 80, final da década de 80, 90, não me recordo exatamente a data exatamente, mas um homem ficou conhecido por ter sobrevivido ali a um desabamento de um prédio lá em São Paulo, que gerou uma repercussão enorme, né? Palace 2, com certeza deve vir aí na memória, né? Palace 2, enfim, toda aquela Sérgio Maia. E esse homem foi um dos sobreviventes. E depois de horas preso sob os escombros, né, toneladas de concreto em cima dele, depois que o salvaram, perguntaram o que manteve ele vivo enquanto ele estava ali nos destroços, né, de tudo que desmoronou. E ele respondeu simplesmente que ele sabia que alguém estava lá fora e viria procurá-lo. Simplesmente assim. Eu falei assim, não, com certeza tem alguém lá fora que me conhece e vai vir me buscar. E isso então trouxe para ele uma motivação para lutar e permanecer ali, enfim. E essa frase dele é uma síntese um pouco do nosso texto de hoje, que está ligado àquela música inicial aqui que nós tocamos, que está ligado com a mensagem de abertura desse culto. Tudo está interligado. E essa frase ela foi escrita, quem sabe, para todos aqueles que sabem que não estão sozinhos nesse mundo, que não estão isolados, esquecidos, quando tudo cai, quando tudo desmorona, né? Nos últimos dias, aqui no Paraná, a gente viu um cenário também bem difícil, né? No mínimo, saída de filmes de Hollywood, né? Filmes norte-americanos, que foi o que aconteceu lá em Rio Bonito, né? Do Iguaçu. Um tufão veio e destruiu toda a cidade, algo que para nós é novidade, né? Mas para os norte-americanos é muito comum isso acontecer. E esse tufão veio, arrancou casas inteiras, arrancou telhados, devastou tudo, deixou tudo um caos. De repente, alguns moradores disseram que ouviram um certo barulho e de repente não tinha mais nada. Tudo destruído. E aí, em cenários assim, imprevisíveis, caóticos, violentos, que surge uma pergunta que nos acompanha a todo instante. Existe um lugar seguro para estar? Onde eu estou seguro quando tudo desaba? Onde eu encontro descanso quando a vida vira uma tempestade? É para esse tipo de situação que o nosso texto de hoje foi escrito. E hoje eu quero caminhar por ele com você e descobrir no Salmo 91, um salmo bem conhecido de todos nós. Descobrir que o Salmo 91, apesar de muitas pessoas terem a Bíblia aberta no Salmo 91 nas suas casas, né? Muita casa aí tem a Bíblia aberta lá, está no Salmo 91. Está bem empoeirada a Bíblia, assim, porque fica ali aberta. E hoje a gente vai caminhar por ele e a gente vai descobrir que ele não é um amuleto. Por mais que muita gente deixe aberto lá no Salmo 91, ele não é um amuleto, ele não é algo que vai te dar sorte. Mas o Salmo 91, ele é um endereço.
O Salmo 91, ele é um endereço. É um chamado para nós vivermos uma relação de abrigo absoluto com o Senhor. Vamos ler esse texto, Salmo 91. Vamos ler apenas os 8 primeiros versos deste Salmo. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Até aqui. Vamos orar novamente. Senhor, a tua palavra está aberta, a sua palavra foi lida, e que o Senhor traga a compreensão. Aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para nós compreendermos a tua palavra e praticarmos essa palavra, Senhor. Nos ajuda e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Esse salmo, então, nos ensina que o lugar de segurança, e aqui já respondendo aquela pergunta anterior, né? Existe um lugar seguro? Existe um lugar onde eu posso estar? E esse salmo começa já falando do lugar da segurança, o lugar de habitar e descansar. Perceba que o salmista começa descrevendo não o que Deus faz, mas onde Deus nos coloca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aqui nós temos 2 verbos fundamentais: habitar e descansar. Habitar aqui é no sentido de fazer morada. E descansar, de permanecer em confiança. Permanecer num lugar confiante. Então o salmista está dizendo que não é uma visita, não é um lugar de passagem, não é uma ocasião, mas é uma moradia espiritual. Ele está falando de um lugar onde devemos habitar. Segurança, ela não é circunstancial. Segurança é relacional. Quando a gente fala sobre segurança, quando a gente fala que ela não é circunstancial, a gente está afirmando que a verdadeira segurança do cristão, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do que está acontecendo ao seu redor, nem das condições externas, nada disso. Da estabilidade do mundo, né? A gente vive em tempos de muita instabilidade. Portas se fecham, tempestades acontecem, pessoas vão e voltam, nosso corpo adoece, se faz possível, né? A economia cai, a violência cresce. Seu cenário, distante de nós ou não? Não, né? Muito perto, né? Basta você ter um olhar atento que você já vai perceber que isso acontece e muito. Então, se a nossa segurança ela dependesse das circunstâncias, então ela nunca seria uma segurança sólida, ela seria frágil, vulnerável, instável, né? E aqui no Salmo 91, ele afirma algo completamente diferente. A segurança do crente aqui não nasce do ambiente, mas da presença. Nós nunca podemos esquecer disso. Não nasce do que acontece, mas de quem está conosco.
de quem faz parte da nossa história. Por isso ela não é circunstancial, é relacional. Porque diz respeito à relação com aquele que está conosco no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da adversidade. Isso reverbera muito na Bíblia, em outros textos que eu queria passar com os irmãos. Primeiro deles lá no Salmo 27, se você voltar algumas páginas da Bíblia, ou acompanhar aqui na tela. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Novamente o salmista falando da presença. Se o Senhor é minha proteção, se o Senhor está comigo, Ele é minha luz, e se Ele é a luz, Ele está perto, né? Imagina uma luz lá em Curitiba, eu aqui, não faz diferença nenhuma para mim, né? Então, se Ele é a minha luz, é porque Ele está perto, está falando de uma relação próxima. Então, se nós vivemos essa relação próxima, a quem temerei? A quem temerei? Está falando de uma relação. Salmo 46 também fala disso. Salmo 46, 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aliás, perdão, esse é o Salmo 27. Salmo 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espulejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Quando a gente habita em Deus, a nossa alma aprende a descansar, mesmo quando tudo é adverso, mesmo quando tudo ao redor treme. Proteção no lugar certo. E aqui, se nós olharmos ali a partir do verso 3 ao verso 6, o salmista ele descreve alguns perigos que ultrapassam a nossa percepção. Alguns perigos, ele fala de laços ocultos, ele fala de doenças traiçoeiras, terrores noturnos, flechas inesperadas, pragas que avançam silenciosamente. Esses termos aqui falam de ameaças visíveis e invisíveis, que todos nós somos atingidos. Podemos ser atingidos, como aquilo que atingiu a cidade de Rio Branco do Iguaçu, Rio Bonito, perdão, Rio Bonito do Iguaçu. Quando tudo parecia normal, não está mais. Acabou. Mas Deus promete, né? Ele te livrará. Ele te livrará. A gente precisa entender o que é esse livrar, né, na perspectiva de Deus. Porque ele não diz respeito à ausência de perigos, mas sim da presença de Deus no meio deles. Isaías 43, 1, 2, ele traz algo bem especial aqui, que eu gostaria de compartilhar. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, o que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Não está algo interessante aqui? Ele não falou se você passar. Notaram isso? Ele não falou se você passar. Mas ele falou quando você passar, eu te proteger. Quando isso acontecer, ou seja, isso nos traz a consciência de que nós iremos passar. Inevitavelmente. Ou alguém aqui pode levantar a mão e dizer assim: não, eu nunca passei nenhuma luta, não. Nunca passei nenhuma dificuldade, a vida é perfeita desde o meu texto. Não, né? Todos nós passamos. Então, quando ele fala, quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não será queimado.
Quando você passar, porque você vai passar, saiba que eu vou estar com você. Você hoje pode, exatamente hoje, você pode estar enfrentando uma batalha. No seu dia a dia, no seu trabalho, nos estudos, enfim. Você pode estar enfrentando uma tempestade. Às vezes você nem se deu conta ainda que é uma tempestade, mas você está vivenciando algo. Qual será a tua tempestade hoje? Qual será a tempestade que você enfrentou na última semana? E você hoje talvez está pensando, uau, amanhã, segunda-feira, vou ter que encarar. Ai, meu Deus, vou ter que lidar com aquela situação. Como que você reage diante dela? Como que você reage? A fé bíblica, ela não vitimiza e nem infantiliza. Está difícil. Mas ela nos traz maturidade. Ela traz maturidade para todos nós. Ela não promete um caminho sem tempestades, mas garante um Deus que atravessa a tempestade conosco, não permitindo que ela nos atinja. Mas como isso? Não estou entendendo. Se eu já estou sendo afligido pela tempestade, como é que ele não vai permitir que ela me alcance? Parece contraditório, né? Parece, no mínimo, estranho, né? Ué, como é que a palavra diz que eu não vou ser atingido? Mas eu estou sendo atingido. Eu estou vivendo essa tempestade. E é aqui que a gente entra nos versos 7 e verso 8. O salmista ele agora descreve um cenário extremo, um cenário que muitas vezes é mal compreendido. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Esse verso é muitas vezes mal compreendido e pregado até de forma errada, né? Porque, como na semana passada eu falei, né, que a gente precisa combater o triunfalismo. O que é o triunfalismo mesmo? É que o cristão não pode sofrer nada. Afinal de contas, ele é filho de Deus, ele é filho do rei, e ele é quase que intocável. Isso é triunfalismo. Nós não cremos nisso. Todos nós passamos por lutas. Então, esse verso, quando ele fala dessa proteção, não é uma promessa de imunidade contra a dor física. Não é disso que ele está falando. Na realidade, é uma promessa de que nada pode atingir o propósito de Deus na tua vida. É isso que ele está falando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, naquilo que eu tenho para você, naquilo que eu estou escrevendo na tua história, não será atingido. Eu nunca esqueço, eu já contei esse testemunho aqui de uma missionária, ela já é falecida, que é a Bugra. Não sei quantos já tiveram acesso a alguma informação dela, mas ela tinha um trabalho com os RIS, né? E ela conta esse testemunho de que um dia ela teve um treveiro lá e um andarilho, enfim, esfaqueou ela. Foi para cima dela e estocou a faca várias vezes nela, assim. E o testemunho dela é assim: a única cicatriz que ela tem no corpo é de uma cesárea que ela fez. O cara bateu a faca nela. O cara tentou matá-la, mas não penetrou. Como quem diz, como se Deus dissesse: ó, eu te protejo, eu te guardo, e nada vai ferir o propósito que eu tenho para a tua vida. Absolutamente nada. Nada pode tirar você do propósito que ele tem para a sua vida. A gente vê isso também
No Evangelho de João, no capítulo 10, versos 27 ao 29, ali, 10, 27 ao 29, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É disso que está falando. Você vai passar por tribulação, você vai passar por lutas, 1000 vão cair do teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas aquilo que eu tenho para a tua vida, você não será atingido. Isso tudo na vida de todo mundo? Não, naquele que se esconde. Onde há um esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ali encontra descanso, ali encontra proteção. Então perceba que você passa pelas lutas, e mesmo diante das lutas, eu posso crer, eu posso acreditar que o Senhor Jesus vai conduzir a minha vida, porque o que Ele tem escrito não vai ser mudado pelas circunstâncias. Eu posso sofrer, eu posso sentir dor, mas o propósito de Deus é intocável. É intocável. Lembra do texto lá de Paulo? Acho que Romanos, se não me engano, Romanos. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o mundo cai, quando tudo desmorona, como o prédio daquele sobrevivente, né? Como a cidade de Rio Bonito, o que nos garante não é a ausência das quedas, mas a certeza de que a mão de Deus vai nos segurar em pé. E falar: Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso. Eu não sei por que tanta coisa ruim está acontecendo à minha volta. Mas a minha fé em Ti, ela permanece inabalável. Eu sei que o Senhor vai me fortalecer para eu caminhar. Então, quando você diz que não será atingido, é justamente no sentido de ter uma fé inabalável. Muitos se desviam, mas é porque não possuem essa fé inabalável. Muitos, no primeiro dificuldade, vocês já devem conhecer pessoas que viveram algo assim, passaram por uma luta, abandonaram Deus. Ah, olha aí, cadê Deus nesse negócio? Onde está Deus? E se desviam. Mas eu consigo acreditar que o Senhor vai me sustentar e proteger em toda e qualquer situação. Essa é uma fé inabalável. Se lemos 2 Coríntios 4, 8 e 9, 2 Coríntios 4, versos 8 e 9, diz: somos perseguidos, falamos isso num discipulado aqui, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Somos assolados, mas não somos atingidos. Não somos atingidos. Essa é a promessa. O caos nunca será maior do que Deus que te guarda. O caos nunca será maior do Deus que o Deus que te guarda. Uma outra cena para nós encerrarmos, uma outra ilustração. Não sei quando se lembra, em 2008, o furacão Ike, ou Ike, não me lembro agora, que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos.
Os moradores eles ficaram chocados ao ver que, no meio de centenas de casas destruídas, teve uma que permaneceu intacta. Teve uma que permaneceu intacta. Sua forma de construção, a maneira como foi construída e tal, ela permaneceu intacta. Uns tentaram espiritualizar coisas, certamente tinha um cristão morando ali e tal, mas, enfim. O fato é que aquela casa ela não foi atingida. Um outro exemplo foi uma casa no Havaí, que ela foi atingida por um incêndio, o bairro foi atingido por um incêndio, que queimou praticamente todas as casas. Mas essa casa até parece até montagem no Photoshop. Essa casa não sofreu nenhum dano. Nenhum dano. Eu cheguei a pesquisar essa imagem, eu fui lá no crédito da foto e fui atrás para saber, e de fato isso aconteceu. Uma casa, aparece na foto, aparece todas as casas destruídas, e essa casa intacta, como se tivesse sido colocada a mão ali, assim, sabe? Não foi atingida. Esses dois exemplos para nos fazer pensar que é isso que a palavra nos está dizendo, você não vai ser atingido. Novamente, você não vai ser atingido no propósito que eu tenho para a tua vida. Por isso não tememos o mal. Por isso não tememos as aflições. Por isso o cristão não precisa ter medo de perder a sua vida, porque se você vive à sombra do Onipotente, se você entregou a sua vida a Jesus e vive nessa dependência dele, você só vai morrer se ele permitir. Se ele permitir. Seu descanso no Senhor pode acontecer a maior tragédia. A gente aprende nas Escrituras que ele é aquele que diz o sim e o amém. É ele que vai dizer a última palavra. Por isso não tememos. Porque eu estou aqui e vou permanecer. Até quando o Senhor Jesus fala assim, acabou o seu tempo, chegou a tua senha, pode vir. Do contrário, nada vai mudar o que o Senhor tem para a minha história, o que o Senhor tem para a tua história. Assim é a vida de quem habita no Altíssimo. O vento bate, o mal chega, mas tem uma força que te sustenta. Tem uma força que te deixa em pé. Habitar no Altíssimo é permitir ser construído por Ele. É permitir que Ele construa as bases da tua vida. Que Ele seja a base da tua vida. Descansar à sombra do Onipotente, ser sustentado por Ele. Enquanto o inimaginável acontecer. Olha agora. Ligar lá a casinha, tá vendo? O bairro inteiro destruído. Olha a casinha aqui. Parece Photoshop ou não parece? Mas eu fui atrás, descobri quem foi o fotógrafo, a agência que publicou. Olha lá. É isso. Quando o inimaginável acontece, quando o imprevisível chega, quando o mundo desaba, Deus diz para nós, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o socorro bem presente no tempo da aflição. Eu sou teu amigo. Ainda que você venha passar por lutas, ainda que você venha passar por dificuldades, nós temos e louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Temos ou não temos motivos para adorar a Deus? Temos ou não temos motivos de falar, Senhor Jesus,
mesmo sendo eu pecador, mesmo sendo eu falho, o Senhor me sustenta. Aí a gente lembra do salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Que certeza é essa que o salmista tinha? Que maravilhosa expectativa é essa do salmista? O que será que esse salmista via? O que será que o salmista vislumbrava? Que talvez nós precisamos ver. Assim como as tribulações elas surgem e nos dão medo, porque nós somos humanos, sentimos dores, temos preocupações, mas se nós habitamos na sombra do Altíssimo, o Senhor Jesus vai alimentar a sua fé. Você vai conseguir olhar para as circunstâncias e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Qual é o próximo passo? Tudo está destruído, mas eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. É uma palavra curta, mas muito profunda, no sentido de que nós precisamos ter e dar essa resposta ao Senhor. Eu quero habitar debaixo das asas do Senhor. Eu quero viver seguro sob as mãos do Senhor. Talvez hoje você não passe por uma luta, uma dificuldade grande. Mas a gente viu ali que quando você passar, quando ela surgir, não se esqueça disso. Aquele habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele livrará a tua vida. E nada pode alcançar e destruir aquilo que o Senhor tem escrito e feito na tua vida, na vida de todos aqueles que descansam e habitam na sua presença. Lembra? Só voltando aqui no início, esse lugar aqui não é um lugar de passagem, mas um lugar de habitação. Habitação. Morada permanente. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Deus, porque, Deus, como é bom saber que Tu és um Deus que está sempre comigo, até mesmo no meio das lutas, até mesmo no meio das dificuldades. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu posso confiar em Ti. E a minha fé não será abalada enquanto eu estiver à sombra das Tuas asas, habitando na Sua presença. Senhor, que cada um de nós possamos sair daqui hoje com essa certeza de que temos o Socorro presente, temos aquele que nos guarda, bem pertinho de nós. E não interessa quais são as lutas, não interessa quais são as dificuldades, o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos proteger. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Leva-nos a esse lugar de descanso. Leva-nos a esse lugar de proteção. Ajuda-nos, ó Deus.
Ajuda-nos, Deus. Fortalece aqueles que têm os pés cansados. Fortalece aqueles que talvez não conseguem crer e confiar. Como a gente aprendeu aqui, fortalece-nos. Aumenta essa fé e que nós possamos viver coisas novas, Deus. Todos os dias. Essa é a minha oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.